Hoje nossa conversa é sobre apostasia. Entendemos por apostasia o abandono consciente e deliberado da fé cristã. Antes queremos fazer uma distinção entre apostasia e heresia. A heresia, embora seja o abandono da fé, mas é o abandono no sentido de você distorcer as verdades centrais da Bíblia. É abandono onde você ainda permanece dentro de um conceito religioso, no entanto, você distorce, dá uma nova roupagem nas verdades bíblicas, enxertando por interesses ou talvez por desconhecimentos, o texto bíblico de alguma forma vai ficar distorcido. Isso nós chamamos de heresia. Ao contrário disto, a apostasia é o abandono consciente e deliberado da fé cristã. Antes de entrar no tema em especial, eu gostaria de compartilhar um texto que encontramos em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Diz o texto: porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada ao esponjadouro de lama. Aqui nós encontramos um clássico exemplo de apostasia. A pessoa que foi salva do mundo, abraçou a fé cristã, conviveu com essa fé, mas por algum motivo ele o abandona. Ao abandonar essa fé, o texto, Pedro vai nos informar que o estado dele ficou pior ainda do que já era antes dele conhecer. Melhor seria não ter conhecido. Então, cada pessoa que abraça a fé e depois abandona, nós chamamos de apóstatas. Mas aqui nós devemos fazer uma pergunta: quem são esses apóstatas? Como encontrá-los? Aonde eles estão? E qual mal eles podem causar para a igreja hoje? Antes de definirmos ou tentar localizar essas pessoas, eu queria fazer um esclarecimento de quem são eles na sua origem, porque as opiniões vão se dividir. Nunca foram convertidos, são pessoas que infiltraram na igreja, não têm uma conversão, nunca fizeram parte da fé cristã. Eles foram apenas, se revelaram a sua verdadeira identidade e por isso se afastaram. Não concordo com essa opinião. Eu penso que o apóstata, ele participou sim da fé cristã, viveu, conviveu, esteve inserido no verdadeiro contexto e por sua vontade deliberada o abandonou. Creio assim porque o texto mesmo diz que eles abandonaram o mundo. Abraçar. E ninguém vai abandonar uma fé que nunca teve. Você não pode abandonar aquilo que você não teve. Em todos os contextos de vida, seja na vida social, seja na vida familiar, na vida, qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você venha a possuir, você não pode abandonar aquilo que você nunca teve. Portanto, nós cremos que o apóstata é aquele que um dia fez parte da igreja, seja ela visível e invisível, e por algum motivo ele abandonou. Mas o que faria uma pessoa que experimentou tudo isso abandonar, deixar a fé cristã? O primeiro motivo que eu pontuaria é quando essas pessoas começam a ter acesso a outras verdades. Hoje a verdade é totalmente relativa. E essas pessoas que conheceram a verdade bíblica, conheceram o Senhor Jesus Cristo, se agradaram da mensagem do Evangelho,
pelas circunstâncias da vida, elas tiveram acesso a outras verdades. E quando elas começam a medir as verdades do Evangelho com as verdades filosóficas da vida, do cotidiano fora dela, ela começa a fazer uma medição, e quando essa medida começa a desfavorar o Evangelho em detrimento a outras verdades, geralmente essas pessoas começam a se afastar do Evangelho até o ponto de se tornarem um apóstata. Então, elas conheceram uma verdade que foi mais agradável para si do que o Evangelho. E quando isso acontece, elas deixam, por vontade própria, o Evangelho e começam a vivenciar uma filosofia de vida sem as verdades que outrora fizeram parte da sua vida. Verdade essa que nós encontramos na Bíblia Sagrada como verdades do Evangelho. Mas qual mal essas pessoas podem nos causar? São muitos os males. Geralmente, quando essas pessoas saem da igreja, elas saem com um discurso. E elas têm que dar uma resposta para si mesmo sobre os motivos que levaram ela a abandonar uma fé que um dia elas defenderam. Elas têm necessidade de convencer a si mesmo. E na ânsia de convencer a si mesmo, elas também precisam convencer aquelas pessoas que com elas conviveram no meio da fé e outras pessoas que se agregam no curso da vida para ela. Elas vão passar a discutir que aqueles anterior, o seu modo de vida anterior não valeu mais a pena, não tinha mais sentido. Agora ela está convivendo com outro sentido, uma outra verdade. E isso pode trazer um mal tremendo, tanto para as pessoas que estão imaturas ainda na fé, quanto para aquelas que poderiam chegar-se a essa fé. Esse é um dos problemas que nós podemos ter com a apostasia, com os apóstatas, aqueles que deixaram a igreja, foram embora com novo discurso. São importantes essas pessoas, nós devemos nos preocupar com ela. A importância aqui é no sentido de que está preocupados com o discurso que ela vai trazer. Mas não menos importantes são aqueles apóstolos que abandonaram a fé e continuam dentro da igreja. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas a sua consciência não lhe situa mais no contexto cristão. Essas pessoas geralmente continuam na igreja por conveniência. Ali estão seus amigos, ali estão seus familiares, ali estão a sociedade com que ele sempre conviveu, e a resposta negativa a essa fé, que muitas vezes, desde criança, lhe desenvolveu, professor, lhe vai lhe causar algum incômodo ao assumir a sua apostasia, a seu abandono dessa fé. E eles continuam dentro da igreja, muitas das vezes levando algum tipo de vantagem do Evangelho, que um dia ele acreditou ser verdadeiro, que hoje não mais. Essas pessoas são perigosas para nós e nós temos que ter muito cuidado, porque os seus discursos geralmente são influenciadores. Como identificar essas pessoas na igreja? Tem um discurso do paz e amor. O conceito de justiça divina não mais existe para ele. O Jesus que pune não mais existe para eles. Essas pessoas geralmente abraçaram uma filosofia de vida, transformaram o Evangelho em apenas uma ideologia. À medida que você começa a considerar o Evangelho apenas como uma ideologia, você começa também a medir esse Evangelho com outras ideologias. E muitas das vezes as ideologias mundanas, elas vão parecer mais agradáveis e atrativas para essas pessoas. E quando elas percebem, elas já não estão mais dentro das verdades bíblicas, já abandonaram. E abandonaram de forma consciente. A mensagem do Evangelho não é mais confortável para elas. A mensagem do Evangelho não preenche mais suas necessidades. A mensagem do Evangelho já não se tão mais como verdades absolutas. Eles começam, mais uma vez, a relativizar a verdade do Evangelho com as ideologias vigentes. Não é muito, nós não precisamos percorrer grandes distâncias para encontrar essas pessoas. Dentro das igrejas nós vamos ver pessoas
agradando-se e até defendendo ideologias que são totalmente contrárias à mensagem do Evangelho, defendendo, mesmo estando essas pessoas dentro das igrejas. Essas pessoas geralmente se valem de obreiros mal intencionados dentro das igrejas, aqueles que nós classificamos como hereges, que distorcem a palavra de Deus, usam o Evangelho para seus benefícios próprios. Essas pessoas dão margem para que os apóstatas que permanecem na igreja os abracem e usem como trunfo para denegrir a verdadeira mensagem do Evangelho, para justificar o seu descontentamento com o Evangelho, quando na verdade o Evangelho puro e verdadeiro não é representado por essas pessoas. É comum nós encontrarmos pessoas dentro das igrejas se aliando a grupos que deliberadamente são contra os princípios cristãos, contra a Bíblia, contra as verdades do Evangelho. E por incrível que pareça, por mais triste que pareça, pessoas de dentro da igreja estão se aliando a esses grupos. Grupos que pregam abertamente a diminuição da família, a diminuição dos valores cristãos e muitos valores ensinados na Bíblia Sagrada. E essas pessoas que estão dentro da igreja, aliando-se a esses grupos, criticando muitas das vezes a própria Bíblia e suas verdades, ainda que elas estejam dentro das igrejas, ainda que elas estejam ocupando nossos púlpitos, ainda que ela esteja ensinando nossas crianças, adolescentes, nossos jovens e até mesmo os adultos, elas já apostataram da fé. E muitos deles conscientes, sem coragem de abrirem mão do seu orgulho e serem sinceros com a igreja no qual eles estão inseridos. São pessoas que já não acreditam mais no Evangelho, mas por conveniência permanecem no meio da igreja. Essa é a nossa fala sobre apostasia. Se você gostou, dê uma curtida, compartilhe.